quero hoje falar a respeito do capítulo 13 do livro de 1 Reis, mas eu pedi para você abrir no capítulo 12, porque é muito importante que haja uma contextualização histórica da história que está envolvida no capítulo 13. Seria impossível você entender os motivos pelos quais o capítulo 13 aconteceu, sem que você entendesse o panorama histórico que estava sendo vivido por aquele povo. E eu acredito que a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós explanamos um texto das Sagradas Escrituras é que nós de fato tenhamos uma postura de ler o texto. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Eu vou pedir para que não projetasse, porque eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Eu preciso que você acompanhe essa leitura comigo. Por mais que talvez você possa ter uma versão diferente, hoje eu quero ler na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Então não importa qual é a sua versão, eu queria que você se concentrasse, porque nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Eu vou ler o final do capítulo 12 e depois nós vamos ler o capítulo 13 quase todo, amém? 1 Reis 12, versículo 25, a palavra do Senhor diz que Jeroboão, diga comigo, Jeroboão, edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali, e dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará, diga comigo, voltará para a casa de Davi. E aí ele diz, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá, diga comigo, rei de Judá. E eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, olha o que é que o rei fez. O rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, misericórdia, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. Verso 30, e isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar, e fez o mesmo em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e subiu para queimar incenso. Antes de ler o capítulo 13, eu acredito que o final do capítulo 12 já nos traz uma contextualização histórica. Eu preciso da sua atenção, e aqui está a necessidade de nós crescermos em conhecimento da palavra de Deus, porque a única maneira de você obter o rema é se você for detentor do logos. Quando eu me refiro a logos e rema, eu estou me referindo à definição e ao significado da palavra palavra. Então a palavra palavra, ela pode ser traduzida em 2 outras palavras, logos e rema. Logos é a palavra escrita, rema é a palavra revelada. Você sabe que a palavra revelada é quando nós estamos olhando para a palavra de Deus e nós temos um entendimento no Espírito, de tal maneira que ao ler a Bíblia, Deus fala comigo algo que está profundo na palavra. Vou dar um exemplo. O Paulo César abriu em Mateus capítulo 2 e ele fez referência ao momento que Jesus, quando acabara de nascer, recebera a visita de magos, e cada mago deu um presente. Isso é o logos. O que é o rema? É ele te mostrar que os presentes que foram dados pelos magos possuem um significado espiritual. Isso é o rema. É quando você tem uma revelação de um texto que está escrito. Deixa eu dizer algo para você. Nessa casa, nós acreditamos que toda a palavra de Deus carrega remas, que toda a palavra de Deus carrega revelações. Agora,
você nunca receberá um rema de Deus se você não tiver um logos. O logos é o seu conhecimento bíblico que te capacita a enxergar o que está por detrás desse texto escrito. Então, por que é importante, quando você escuta uma pregação, você entender o contexto, para você entender o motivo pelo qual aquilo que você está lendo foi escrito? Então preste atenção, vamos viajar um pouco na história da nação de Israel. O capítulo 12, aqui, nos traz uma contextualização de um tempo onde a nação de Israel já havia se dividido. Então, você lembra da história? Em 1 Samuel capítulo 9, nós temos o primeiro momento na história do povo de Deus, que foi estabelecido a monarquia em Israel. Você sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul. Capítulos 9 e 10 de 1 Samuel, nós temos então Deus ungindo Saul e escolhendo Saul como o primeiro rei da nação de Israel. Aquela nação, outrora, vivia em um tempo muito poderoso, porque eles viviam um regime de governo teocrático. O que é a teocracia? É o governo do próprio Deus. Assim como hoje aqui no Brasil, nós vivemos uma democracia, que é o governo da população, o governo dos homens, o governo do povo. Agora, a gente sabe que o povo pediu para Deus um rei humano, e Deus concedeu esse rei na pessoa de Saul. Mas você sabe da história que Saul errou, e Deus então rejeita Saul e levanta Davi. E nós sabemos então que nós temos uma linhagem real. Davi, ele transfere o seu trono a Salomão, seu filho, e este o faz a Roboão. Nós temos então aqui a citação dos 4 primeiros reis da nação de Israel: Saul, Davi, Salomão e Roboão. Acontece que nos dias do reinado de Roboão, aconteceu uma verdadeira tragédia. Aconteceu literalmente uma guerra civil. A nação de Israel se dividiu nos dias de Roboão. Nós poderíamos afirmar que no mínimo 3 motivos poderiam ser destacados que levaram essa nação a se dividir, mas eu vou me deter a um deles. Talvez o principal motivo que gerou a divisão da nação de Israel foi a alta taxa de impostos que o reino cobrava da população. E é bem verdade que nós sabemos que Salomão, que foi o homem mais sábio que viveu na terra, ele era rodeado de conselheiros. Olha que interessante, o homem mais sábio, ele sabia que ele precisava ter pessoas falando na vida dele. O que isso tem a ver com a história? Quando Roboão, filho de Salomão, assume o trono, um dia, os conselheiros de Salomão, ou seja, os conselheiros do pai, procuraram o filho que tinha acabado de assumir o trono e disseram para ele: o povo está insatisfeito com a alta taxa de impostos que está sendo cobrada. E eles então aconselharam Roboão a diminuir os impostos. Mas você sabe que Roboão, ele teve a atitude de rejeitar o conselho daqueles que eram conselheiros de seu pai. Teve um dia que eu estava comentando sobre isso, e eu fiquei imaginando a sabedoria que os conselheiros de Salomão deveriam ter. Por quê? Se eles aconselhavam um homem mais sábio que já pisou na terra, então qual que era a sabedoria desses caras? Você sabe que infelizmente hoje tem muita gente como Roboão. Infelizmente hoje tem muita gente que rejeita a sabedoria dos sábios. Tem muita gente que rejeita o conselho dos mais experientes. Toma muito cuidado na sua vida, porque talvez em momentos chaves da história, se você rejeitar conselhos de pessoas experientes, você pode, infelizmente, sofrer uma das consequências mais graves da sua vida. A nação de Israel sofreu a consequência mais grave da sua história, porque um homem não teve a humildade de ouvir os conselhos das pessoas sábias que Deus havia colocado ao lado dele. Você sabe o que aconteceu? Ao invés de ouvir os sábios conselheiros do seu pai, ele decidiu ouvir os seus amiguinhos. E o que seus amiguinhos falaram para ele? Não, o quê? Você tem que aumentar os impostos ao invés de diminuir. Resultado, o povo se rebelou.
O povo então ficou indignado. Você sabe que em um contexto de rebeldia, de divisão, sempre alguém se levanta então como um líder, como um rosto, como uma figura. Quem foi essa pessoa? Foi um homem chamado Jeroboão. Jeroboão era um dos capitães do exército da nação de Israel. E Jeroboão então lidera aquilo que nós talvez poderíamos chamar de um movimento separatista, de um movimento que traria divisão da nação. E para você ter uma noção do tamanho da tragédia, bem você sabe que a nação de Israel era dividida em 12 tribos, que são 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José. Amados, das 12 tribos da nação de Israel, 10 tribos se associam com Jeroboão. Então, por mais que esses nomes são parecidos, Roboão e Jeroboão, na realidade não tem grau de parentesco nenhum, pelo contrário. Roboão era o rei, mas Jeroboão, ele lidera esse movimento que dividiu a nação. Então você pega a nação de Israel com 12 tribos, 10 tribos decidiram então seguir a sua vida com Jeroboão, e apenas 2 das 12 continuaram sendo governadas por Roboão. É por isso, quando você lê todo o Antigo Testamento, você vai perceber no Antigo Testamento 2 expressões a partir do ponto em que a história que eu estou descrevendo está escrita, que nós temos então o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é então a composição dessas 10 tribos que foram com Jeroboão. O reino do norte, ele recebe o nome de Israel. Por que ele recebe o nome de Israel? Porque o país se chamava Israel, se chama até hoje. Presta atenção. Como 10 das 12 ficaram com Jeroboão, então, simplesmente, a grande maioria, eles continuaram com o mesmo nome. O país continuou com o mesmo nome. Só que olha que loucura então. A parte de Israel, que era o reino do norte, que continuou sendo chamada de Israel, agora não estava mais debaixo do governo da linhagem davídica. Porque quem que é descendente de Davi? Roboão. Roboão é neto de Davi. Agora vai começar uma nova dinastia. Quando você vai para a palavra de Deus, você vê que tiveram reis trágicos que governaram a parte de cima, ou as 10 tribos que nós chamamos de reino do norte ou nação de Israel. Embaixo nós tínhamos 2 tribos. Embaixo nós tínhamos a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Olha que coisa engraçada. Essas 2 tribos eram localizadas ao sul. E é interessante porque a tribo de Benjamim era literalmente a menor das 12. E a tribo de Judá era literalmente a maior das 12. Então, a maior tribo e a menor tribo ficaram juntas. Por um lado, a tribo de Benjamim era uma tribo respeitada, porque Saul, que havia sido o primeiro rei, era benjamita. Então, todo mundo respeitava a tribo de Benjamim, porque foi a tribo que, de fato, foi responsável por trazer o primeiro rei para a nação. Por outro lado, como você tem a maior tribo, acontece então que essas 2 tribos juntas, elas foram, entre aspas, resumida o seu nome de Judá. Então, quando você lê aqui, como nós acabamos de ler, o reino de Judá não é uma referência apenas à tribo de Judá, mas é uma referência àquilo que nós chamamos de reino do sul, que é a junção da tribo de Judá mais a tribo de Benjamim. Então, o país se dividiu em 2 nações, reino do norte, chamado Israel, 10 tribos, e reino do sul, chamado Judá, que são as tribos de Judá mais Benjamim. Quem que continuou governando no reino do sul? Roboão, que era o rei, ele continuou reinando. Agora, qual é a questão? E aqui vem o ponto-chave da nossa história, é que Jerusalém, que era a capital da nação, ficava no reino do sul. Jerusalém ficava em Judá. Jerusalém ficava aqui embaixo. E aqui entra o ponto que nós acabamos de ler. Roboão governava sobre Judá. Jeroboão começa a governar sobre as 10 tribos ao norte.
mas existia um mandamento de Deus. O mandamento de Deus era que a adoração fosse realizada em Jerusalém. Então todo o povo de Deus tinha que vir para Jerusalém para prestar culto a Deus, para realizar os seus sacrifícios. Só que agora o país estava dividido. E uma vez que o país estava dividido, Jeroboão, que agora é rei da maior parte do país, mas não é rei de Jerusalém, ele tem uma preocupação. Ele pensa, cara, se esse povo que está aqui, nessa parte que eu governo, começar a ir para Jerusalém, para adorar, sabe o que vai acontecer? Pode ser que eles se rebelem contra mim, e eles fiquem por lá mesmo. Então presta atenção, se você voltar aqui, para esse momento que nós lemos, olha para sua Bíblia de novo, porque nós vamos ler o capítulo 13, mas volta comigo aí no verso 25, no verso 26, o verso 25 diz, Jeroboão, aí o verso 26, então ele pensou, ele quem? Jeroboão, do verso 25, o que ele pensou? Agora o reino voltará para a casa de Davi. Aí verso 27 diz, se este povo subir ou for descer, para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá, e eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Então, pegando o que eu te contextualizei, você agora entende o que esse versículo está escrito. Qual que era o medo de Jeroboão? De que quando o povo fosse para adorar em Jerusalém, o povo permanecesse em Jerusalém. E ele ficou com medo do povo permanecer em Jerusalém, do povo voltar o seu coração novamente para Roboão e do povo matá-lo. Esse é o medo natural. E agora entra o ponto alto da história que eu vim compartilhar com vocês hoje. O que Jeroboão decide fazer? Jeroboão decide então realizar uma verdadeira atrocidade. Verso 27, verso 28 ele diz, por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo, verso 28, basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses. Verso 29, pôs um em Betel e outro em Dan. Em outras palavras, ele virou para o povo, falou assim, ó, não precisa mais de adorar em Jerusalém, eu vou construir aqui 2 bezerros de ouro. Se você olhar no mapa, cidade de Dan e Betel, está cada uma de um lado. Em outras palavras, porque ele quer geograficamente mapear, para que de tal maneira as pessoas possam ter um lugar próximo a elas, para ir, entre aspas, adorar a Deus. E ele coloca então um bezerro em Dan, e um bezerro em Betel, falou, não precisa de ir para Jerusalém, pode adorar aqui, para completar a verdadeira desgraça, desobediência, para completar essa tragédia, ele ainda, a escritura diz, levantou sacerdotes que não eram da linhagem de Levi. Nós sabemos que isso foi uma abominação diante dos olhos de Deus. E aí, eu preciso te contar, que Deus não aceita essa situação. Então, no capítulo 13, e eu queria que você olhasse agora para a sua Bíblia, acontece algo muito importante. O capítulo 13, então, é o basta de Deus. Deus decide entrar na história. E o que é que Deus faz então? A escritura diz, eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus, diga comigo, um homem de Deus, foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e por ordem do Senhor o profeta clamou contra o altar. Olha aqui para mim, aqui diz, o profeta clamou contra o altar. Quem que é esse profeta? É o profeta do verso 1, o homem de Deus. Então aqui nós vemos
um primeiro personagem no capítulo 13. Um personagem que nós não sabemos o nome dele, que é um profeta de ofício, porque a Bíblia chamou ele de profeta. Mas como que a Bíblia identificou esse profeta? Como um homem de Deus. Aqui tem um homem de Deus, é um profeta. O que Deus fez? Olha aqui para mim, vem comigo. Deus virou para um homem de Deus e falou assim: vem cá, você vai lá para Betel, na cidade de um dos bezerros de ouro, e você vai profetizar contra o altar que está em Betel, porque a genuína adoração tem que ser em Jerusalém. Agora, graças a Deus, porque existem homens que são submissos a Deus, e esse homem de Deus se submeteu a Deus. Esse profeta, ele não se calou, e ele foi para Betel, e quando ele chega lá, ele disse, olha que louco, o profeta disse, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor levantará nos nossos dias também profetas que ouvem a voz de Deus, profetas que vão aos lugares que Deus nos manda ir, mas acima de tudo, profetas que têm ousadia para abrir a sua boca e para falar o que Deus quer que seja falado. Entenda, agora vai começar o rema da minha palavra, mas sem logos não tem rema. E o profeta disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você, ossos humanos serão queimados em cima de você. O verso 3 diz que naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou, eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. E o verso 4 diz que quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo: prendam esse homem. Olha que coisa poderosa, cara. O homem de Deus foi lá em Betel, abriu a boca e profetizou contra o altar. Esse altar se fenderá. Nessa hora, o rei do reino do norte ficou com medo, de tal maneira que ele pensou: eu vou mandar prender esse cara, eu vou mandar prender esse homem. E aqui a palavra do Senhor diz que ele estendeu a mão em direção ao profeta, e ele ordenou: prendam esse homem. Mas aqui diz que nesse exato segundo, a escritura diz: a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. Imagina a cena, imagina a cena. O sacrifício está sendo realizado, chega um homem de Deus e começa a condenar aquilo que não é da vontade de Deus. Imagina a cena do rei da nação com medo, se levantando contra o homem de Deus, mandando prender o homem de Deus. Mas no exato segundo que o rei manda prender o homem de Deus, a mão do rei seca, de tal maneira que ele não podia recolher a mão. Cara, imagina essa cena. E nesse momento, o rei se desespera. Verso 5, o altar se fendeu. O que o homem de Deus profetizou aconteceu. E as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. E então, o rei disse ao homem de Deus: olha que cena, porque agora o bonitão está precisando. A mão dele está lá seca, a mão dele está lá parada, e ele então vira e fala: implore o favor do Senhor seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. Ele clamou por misericórdia. Você sabe que aqui nós vemos a revelação de uma face do caráter de Deus. Nós servimos a um Deus que é misericordioso. E nesse exato momento, o homem de Deus implorou o favor ao Senhor. Vem comigo, eu estou no verso 6. E a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu
o recompensarei. O rei ficou constrangido, porque o homem de Deus orou para Deus, para que a mão dele, que o braço dele voltasse. O braço dele volta. E nesse momento, ele então convida o homem de Deus para ir com ele na casa dele. Agora, que casa é essa? Meu amigo, certamente era um palácio, ele era o rei da nação de Israel, o rei do reino do norte. Mas olha que interessante, aqui diz no verso 8, que o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia, e não comeria, e nem beberia nada nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor Deus, pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e ainda mais, não volte pelo caminho por onde você foi. Vem comigo. O rei fica constrangido, vira para o homem de Deus e fala: vamos comigo, vem comigo para o palácio. O homem de Deus vira para ele e fala assim: obrigado pelo convite, mas eu não vou. E digo mais, mesmo se você me desse metade do palácio, eu não ia com você. Aí ele fala: por quê? Porque antes de vir para cá, Deus virou para mim e me ordenou que eu não poderia ir, e que eu não poderia comer nada, e que eu não poderia nem voltar pelo caminho que eu vim. Vamos pensar aqui sobre essas 3 coisas que Deus pediu para esse profeta. Deus falou que ele não podia ir, e Deus já tinha falado antes: você não pode comer nada lá, e não pode voltar pelo caminho. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite: por que que Deus não deixou o profeta dele comer, ou sequer voltar pelo mesmo caminho? Sabe por quê? Porque Deus é Deus, porque Deus faz o que Ele quiser, porque Deus não deve satisfação para ninguém. Qual que é a revelação que está nisso? Nenhuma. Se Deus mandar a gente fazer uma obra e falar: pois você vai lá fazer a obra e não vai comer nada, então vai e não coma nada. Se Deus falar: na volta por outro caminho, volte por outro caminho. Deus é tão poderoso que muitas vezes Ele nos dá direções que Ele sabe que vai nos guardar de algo ruim. Infelizmente, eu já vou dar um spoiler aqui. Até aqui está tudo bem. Eu sempre brinco dizendo que o que a gente lamenta é que esse capítulo não terminou. O que a gente lamenta é a continuação dessa história. Porque no verso 10, fala que o homem de Deus começou a obedecer. E fala assim: ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido. Glória a Deus. Por que que o capítulo não terminou aqui? Se o capítulo tivesse terminado aqui, a história teria sido linda. Mas no verso 11, a história continua dizendo: em Betel morava um velho profeta. Ou na versão revista e atualizada, em Betel morava um profeta velho. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. E também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. E então ele disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Olha aqui para mim, antes de nós darmos sequências ao texto, nós estamos chegando na parte final do texto. Isso aqui que a gente acabou de ler é uma parada muito doida. Porque o verso 11 diz: em Betel morava um velho profeta. Agora, qual é o peso que essa informação traz na nossa avaliação e nos ensinamentos que nós podemos tirar desse texto? Lá em Betel estava acontecendo algo abominável diante dos olhos de Deus.
um bezerro de ouro tinha sido edificado, um altar tinha sido levantado fora da vontade de Deus. Deus manda um homem de Deus, Deus manda um profeta de outro lugar para se levantar contra aquele altar. O profeta obedece a Deus e faz todo o serviço e vai embora. Mas, no meio daquela cena toda, estava um monte de gente assistindo. Eu fico imaginando essa cena em praça pública. Tinha alguns rapazinhos. E esses rapazinhos que estavam assistindo aquela cena, eles eram filhos de um profeta. Quando a cena acaba, eles vão embora para a casa deles e falam: pai, você não tem noção o que acabou de acontecer na nossa cidade. Agora, você tem que entender uma parada. Essa informação é relevante para nós reconhecermos algo. Deus teve que enviar um profeta para um lugar que já tinha profeta. E um dia me deparei com esse texto e eu pensei: Senhor, por quê? E Deus falou: muitas vezes eu tenho que chamar alguém de fora para fazer aquilo que aqueles que estão na casa não estão fazendo. Eu quero te falar uma coisa. Sabe qual que é a coisa mais triste do mundo? É quando Deus tem que chamar alguém de fora para ser usado no lugar onde Ele te colocou. Você sabe qual que é o maior encargo que eu tenho na minha vida? Eu não quero que o Senhor precise de usar alguém de fora para marcar as minhas filhas. Eu não quero que Deus precise de usar alguém de fora para marcar os meus discípulos. Eu não quero que Deus precise de trazer um profeta de fora, porque o profeta da casa não faz o que tem que ser feito. A história mais trágica desse texto é que naquela cidade tinha profeta, mas Deus teve que trazer alguém de fora. Deixa eu dizer algo para você. Se você perceber, os filhos, quando contaram para o pai, atiçaram no pai e, vamos lá, a Bíblia chama o profeta da casa, da cidade, de profeta velho. E nesse contexto, que ele era um profeta velho, ele se interessa pela história. E ele pergunta para os meninos: para onde que o homem de Deus foi? E os meninos, os filhos dele falam: foi por lá. O que que ele faz? Ele pede o seu jumento, ele monta no seu jumento e ele vai atrás do homem de Deus. E aí, agora você vem comigo, e daqui a pouco nós já estamos chegando à conclusão da nossa mensagem. A grande verdade é que agora nós temos um bate-papo entre o profeta que veio de fora com o profeta que morava na cidade. E aqui, a Escritura diz, vamos ler esse bate-papo? Verso 14. Estou aqui na parte B. Você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o profeta velho lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Cara, olha que interessante. O profeta velho, ele literalmente chama o homem para ir para a casa dele, igual o rei Jeroboão tinha chamado. E claro, qual que foi a resposta que o homem de Deus deu? Verso 16. Mas o profeta de Judá, que era um homem de Deus, respondeu: eu não posso voltar com você, nem entrar na sua casa, e nem comer nada, nem beber nada, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você, nananana. Respondeu tudo de novo. Agora o verso 18 é um dos versículos mais tristes dessa história. O profeta velho respondeu. Olha só, o homem de Deus que vem de Judá, fala para o profeta velho: eu não posso voltar com você, porque Deus falou que era para eu vir fazer meu trabalho e ir embora. Mas aí, quando o profeta velho que morava lá ouviu essa resposta, ele disse: eu também sou profeta como você,
E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas era mentira. Então ele voltou com o velho profeta, comeu e bebeu na casa dele. Misericórdia. Eu só vou ler até aqui. Eu quero que todo mundo olhe aqui para mim. O homem de Deus foi ludibriado por essa conversa e desobedeceu a Deus porque acreditou na conversa de um profeta velho. O profeta velho deu uma carteirada de profeta e ainda falou que um anjo tinha aparecido para ele. Toda vez que eu prego esse texto, obviamente, eu faço questão de mencionar aquilo que Paulo nos instrui, que mesmo se tiver uma conversa de um anjo aparecer e dizer qualquer coisa que está fora da palavra, nós não podemos aceitar. Mas sabe o que é triste? É que nem tinha aparecido um anjo, era uma mentira do profeta velho. Família Emaús, eu quero que você aperte o cinto agora, porque eu vou liberar uma instrução da parte do céu sobre a sua vida nessa noite. A história é tão trágica que o final dela é que o homem de Deus, o profeta, quando volta, sabe o que é que acontece com ele? Ele morre na estrada voltando para casa. Em outras palavras, Deus gracioso, sabe o que ele estava fazendo? Estava tentando livrar o profeta da morte. Mas a grande questão que você precisa hoje de abrir o seu coração para entender é o seguinte: por que aquele profeta que já morava naquela cidade não foi usado por Deus? Pelo contrário, por que ele foi instrumento do inimigo para a perdição do homem de Deus? Eu vou te contar uma coisa: mais trágico do que um profeta que não se levanta para realizar o ministério no lugar onde Deus o colocou, é quando esse profeta se torna uma pedra de tropeço sobre a nova geração que Deus está levantando. E aí sabe o que é engraçado? Você sabe por quê que aquele profeta velho inventa uma mentira? Porque, em outras palavras, ele pensou assim: nossa, Deus está se movendo e eu estou de fora. E aí ele dá um jeitinho de tentar entrar naquilo que Deus estava fazendo, mas que ele já estava de fora. E agora, eu quero concluir essa mensagem com muito temor no meu coração, trazendo alguns alertas para nós como indivíduos, para nós como igreja, para nós como geração, para nós como cristãos. Que Deus nos livre de nos tornarmos um profeta velho. Olha no meu olho. Nos próximos minutos, eu vou te contar agora. Em primeiro lugar, velhice na Bíblia é sinal de morte. Ser velho na Bíblia, sabe o que significa? Você ser inútil para Deus. O que Paulo fala em Efésios? Que a igreja não pode ter mácula nem ruga, porque ruga é coisa de gente. Presta atenção. O que Deus deseja é que sempre o nosso espírito possa estar renovado. A velhice aqui não está relacionada à idade, está relacionada à maturidade cristã. É por isso que tantas vezes você escuta no altar de Deus a palavra: venha renovar o seu coração. O que significa você vir renovar seu coração? Significa: venha de novo. Abandona toda velhice, abandona toda inutilidade e vem de novo, com aquele coração dos primeiros dias. O trabalho do altar de Deus é tirar a velhice e é o renovo. Eu sempre gosto de dar um exemplo.
para você entender que não tem a ver com idade. Porque um dia Isaac era bem velho, e ele foi abençoar os seus filhos. E quando ele foi abençoar os seus filhos, o que acontece? Todo mundo sabe, Jacó combina com Esaú, e Jacó rouba de Esaú a primogenitura, sim ou não? Mas, tem uma coisa, não adianta combinar com o irmão, quem dá a bênção é o pai. Como que nós vamos sair dessa? Ele tem um plano. Qual que é o plano que ele tem? Ele fala, cara, meu pai está velho, e como meu pai está velho, os sentidos naturais dele estão prejudicados. Sabe o que ele fez? Esaú era mais peludo que ele. Ele começou a colocar roupas com muito pelo. Vou falar uma coisa na linguagem de hoje, entenda. Ele pegou o perfume do irmão, ele passou o perfume do irmão, e no dia que ele foi se apresentar ao seu pai, Isaac toca em Jacó. Quando Isaac começa a passar a mão em Jacó, o que Isaac pensa? Esse é Esaú, porque eu estou sentindo pelo, meu filho peludo é Esaú. Isaac chega perto de Jacó, o que ele sente? O cheiro de Esaú. O que Isaac faz? Abençoa o filho errado. A grande verdade é que muitas vezes nós colocamos o nosso foco apenas na atitude usurpadora de Jacó com relação a Esaú, mas esquecemos de colocar o nosso foco na atitude errônea de Isaac como pai, porque ele abençoou o filho errado. Por que Isaac abençoou o filho errado? Porque, vem comigo, ele foi abençoar usando os sentidos naturais. Ele tocou, tato, e ele cheirou, olfato. Mas eu tenho notícia para você, bênção de Deus não é um assunto natural, bênção de Deus é um assunto espiritual, e você não faz coisas espirituais usando os sentidos naturais. E aí, ele abençoou o homem errado. Agora, a história é cômica, porque Deus é tão maravilhoso, soberano, gracioso, poderoso, que o Jacó, safado, arrepende e muda de vida, e se torna um homem de Deus. E agora, depois ele tem o seu nome mudado para Israel, ele, homem de Deus, um dia fica velho em idade. E quando ele fica velho em idade, chega um dia um dos seus filhos, José, trazendo os netinhos do vovô para serem abençoados. Aí vem José, segurando os dois filhinhos, Manassés e Efraim. E nesse momento, o que acontece? O vovô vai abençoar os netos. Quando o vovô vai abençoar os netos, vovô, na hora de pôr a mão, você sabe que o mais velho sempre tinha que vir do lado direito, e o vovô, ou o papai, quem fosse abençoar, colocava a mão direita sobre o mais velho. Sabe o que Jacó, que era um enganador, quando foi pedir a bênção do seu pai, fez quando ele se tornou um vovô? Ele cruzou as mãos, e ele colocou a mão direita sobre Efraim, que era o mais novo. Quando José viu a cena, José fala: pai, você está fazendo errado, porque o seu neto mais velho está de cá, porque o vovô cruzou as mãos. Mas Jacó, Israel, virou para José e falou assim: calma, eu sei o que eu estou fazendo, Deus está falando comigo, que Efraim vai mais longe. Você sabe, velhice não está associada à idade, está associada à sua capacidade de discernir o que Deus está falando. Que nesse lugar, Deus levante homens e mulheres
Deus levante crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com capacidade de discernir o que Deus está falando. Que Deus rejeite do nosso meio toda velhice espiritual. Agora, você sabe o que é o pior de tudo? Que se não bastasse isso, aquele profeta velho, ele poderia ter sido usado por Deus e não foi. E um dia, eu estava meditando em cima de algo. Por que aquele velho não foi? Você pode falar, pastor, você acabou de contar. Porque ele não tinha capacidade de discernir a Deus. Agora, eu vou te falar algo que é pior que isso. Tem coisa que você não precisa da revelação das revelações para fazer o que tem que ser feito. A grande verdade é que aquele profeta velho, ele já era careca de saber que a adoração era em Jerusalém. Em outras palavras, Deus não precisa de falar aquilo que ele já disse antes. Vamos trazer para o tempo da nova aliança? Posso trazer para o tempo da nova aliança? Deus não tem que falar com você aquilo que ele já escreveu na Bíblia. Se está escrito, Deus já falou. Em outras palavras, você não espera um profeta aparecer para falar o que você tem que fazer, quando já está escrito o que você tem que fazer. Por isso, essa casa acredita na atividade profética, essa casa acredita na continuidade dos dons. Sabe o que eu tenho para te dizer? Que quando um profeta se levanta para liberar, o profeta nunca traz algo inédito, o profeta só confirma aquilo que Deus já está inquietando o coração. Mas deixa eu te contar uma coisa, se já está escrito, você tem que agir de acordo com o que está escrito. Aí eu te pergunto, para nós finalizarmos o culto, por que aquele homem não agiu? Por que aquele homem não agiu? Vou te contar por quê. Em primeiro lugar, aquele homem não agiu porque ele tinha o título de profeta, mas já tinha perdido a realidade de profeta. Eu quero te falar uma coisa, existem pessoas que têm título, mas já perderam a realidade há muito tempo. E Deus nunca pode usar quem tem título, mas não tem realidade. Que Deus nos livre de ter patente, mas não ter coração. Tem muita gente que tem carteira, mas não tem autoridade. Porque a autoridade não é uma sigla que você coloca antes do seu nome. A autoridade é o que acontece depois que você abre sua boca. Aquele profeta, ele tinha o título de profeta, mas ele já tinha perdido a autoridade de profeta. Nós sempre nos tornaremos profetas velhos quando nós mantivermos o título e a realidade já ter ido para o pau há muito tempo. Mas eu quero te contar a segunda razão que eu acredito que fez com que aquele homem não se posicionasse. Porque ele ia caçar confusão com o rei. Porque quem estava pecando era o rei. Quem estava aprontando era o rei. Tem muita gente que não se posiciona porque tem medo de homens. Tem muita gente que não se posiciona porque quer ficar bem com todo mundo. Tem muita gente que não se posiciona porque tem medinho de perder amigo, porque tem medinho de desagradar homens, quando na realidade não se importam em desagradar a Deus. É impossível você ser um profeta de Deus e ficar bem com todo mundo. Profetas de Deus não ficam bem com todo mundo. Eu não estou falando que nós buscamos a guerra, nós buscamos a paz. Mas todas as vezes que nós nos posicionamos em prol da palavra, aqueles que dão a sua vida contra a palavra se levantarão contra nós. Quero falar algo para você. Existe um renovo da parte de Deus para nós. Mas nós vamos experimentar desse renovo quando nós rejeitarmos toda velhice, quando nós, de fato, entendermos a real necessidade de que a coisa mais profunda que um servo de Deus faz é ouvir a voz de Deus.
Mas em segundo lugar, nós iremos deixar de ser usados por Deus quando nós continuarmos com o título, mas perdermos a realidade. Em último lugar, as pessoas que procuram ficar bem com todo mundo lá fora sempre vão perder o frescor da unção nova do Espírito Santo. Que Deus nos dê a capacidade de ouvir a sua voz. Que Deus na nossa vida possa nos dar o pleno entendimento que mais importante do que título é realidade. E acima de tudo, que Deus nos dê uma ousadia de nos posicionarmos contra autoridades terrenas que estão construindo um império e que estão levantando uma bandeira em favor do império das trevas. Não importa quem seja, não importa a patente, não importa a autoridade, que o Senhor levante um povo ousado. Ele sabe o que vai acontecer? Aí Deus vai usar você. Que Deus nos livre de ter que vir um profeta de fora para chacoalhar Goiânia. Que Deus te livre de ter que vir um profeta de fora para pregar para os seus familiares. Que Deus nos livre de ter que vir um profeta de fora para marcar os nossos filhos. Cidade de Goiânia está nos esperando. A nação brasileira está nos esperando. Essa geração está nos esperando. Quem são os homens de Deus que se levantarão dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Fique em pé onde você está. Gostaria de orar por você. Gostaria de liberar uma oração sobre a sua vida. Gostaria que o seu coração fosse renovado. E ao fazer isso, nós estaremos encerrados. Se você está nos visitando pela primeira vez, você, ao descer as escadas, pode pegar uma lembrança que nós preparamos para você. Mas hoje eu sei que no final a gente sempre tem um hábito de orar por pessoas que pedem oração. Se você deseja pedir uma oração, pode vir. Mas de uma maneira específica, eu queria que nós orássemos por pessoas que desejam receber um renovo do Espírito Santo. Talvez você fale: eu acredito que quem me trouxe aqui nessa noite foi Deus. Talvez eu sou esse profeta velho. Talvez eu perdi aquilo que eu tinha. Talvez eu tenha título, mas não tenho realidade. Talvez o meu temor dos homens é maior do que o meu temor de Deus. Eu estou vendo Deus tendo que trazer gente de fora para ser usado nos lugares onde eu estou. Talvez você simplesmente quer um renovo para você voltar a ter capacidade de ouvir a voz de Deus. Nós vamos cantar uma canção, estaremos encerrados. Mas se você deseja receber uma oração, queria que você saísse do seu lugar e se ajoelhasse aqui na frente, que nós vamos orar por você.